Novamente, mais uma vez de novo, estou aqui falando para falar várias coisas, né, aleatoriamente. Então eu já estava com essa ideia há um tempo atrás aí. E olha só, que coisa interessante. Esse é um artigo que mexeu muito comigo, que teve muito significado na minha vida, meio que foi a minha red pill, foi o meu antes e depois, né, da minha vida foi ler esse artigo. O que tem de importante nele, de tão brutal assim? Olha o nome para vocês terem uma ideia. Americano cria lista de motivos pelos quais odiou ter morado no Bostil, no Brasil, no caso. Beleza, vou dar uma breve leitura aqui na sinopse do que ele está falando. Então, um americano casado com uma brasileira morou em São Paulo por 3 anos. Depois dessa árdua experiência, ele voltou para sua terra natal e fez questão de criar uma lista de 20 motivos pelos quais odeia viver no Brasil. Um fórum gringo resolveu continuar essa lista e trouxe mais itens que os gringos odeiam no país. Confira. Então você já agora tem uma ideia do que porque foi tão importante para mim esse artigo. Porque ele listou aqui coisas sobre o nosso país e totalmente corretas, ao meu ver. Qualquer pessoa que tem 2 dígitos de QI, que tem a mínima compreensão, né, sobre a realidade que o cerca, irá concordar. Então, porra, bicho, são muitos motivos. Já vi listas aqui atualizadas para 66 motivos, se eu não me engano. Ou 55. Ou um número desse, um número duplo desse. Então vou ler o primeiro item aqui. Só para vocês terem uma ideia. 1. Os brasileiros não têm consideração com as pessoas fora do seu círculo de amizades e muitas vezes são simplesmente rudes. Por exemplo, um vizinho que toca música alta durante toda a noite e mesmo se você vá pedir-lhe educadamente para baixar o volume, ele diz-lhe para você ir se fuder. E a educação básica? Um simples desculpe-me quando alguém esbarra com tudo em você na rua simplesmente não existe. Porra, perfeito. E vocês acreditam que esse era o primeiro vídeo que eu iria. O primeiro item que eu iria dissertar mesmo? Ainda tava pensando assim, pô, como é que eu vou encontrar logo esse, dentre tantos, né? O tema do vídeo é esse, na verdade. É isso que. Bicho, essa foi uma das Red Pills mais brutais. Black Pills, na verdade. A porra da moto aí. Pois é. Enfim, foi uma das Black Pills mais brutais sobre o nosso país que eu tomei. E foi novo ainda. Agora eu tô com 33, talvez eu devesse ter uns 25. Então eu comecei a observar isso de fato. Que é verdade, os brasileiros não têm consideração com porra nenhuma que tá fora do seu círculo. Que não tá debaixo do seu nariz, né, especificamente. Então sempre foi assim, bicho. É aquela inconveniência, sabe? Aquela invasividade do brasileiro médio. Eu tô com um pigarro aqui, porra. Essa falta de noção, sabe? Essa falta de consideração com o próximo, de empatia, né? Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que já é uma palavra bem feminina. Muito usada por mulher, né? Mulher metida besta. Mas ela define bem o que o brasileiro médio sente em relação ao seu próximo. É o legítimo foda-se, né? Ah, não se importa se tá incomodando. Quantos de vocês aí não tiveram não passaram por alguma situação que estivesse em algum local público? Sei lá, qualquer lugar, bicho, qualquer lugar. Público ou não, né? No trabalho, numa fila de loteria. Quem é que vai pra loteria hoje em dia, né? Mas, pois é, quantos de vocês não passaram por uma situação, tava assim, ao lado de um monte de chimpanzé, de bonobo, bostileiro, e o cara de repente não começou a ouvir música alta no celular. No caso, hoje em dia é mais comum esse negócio de essas sociais de vídeos, né? O TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, todos têm seus Reels, né? Essas seções de Reels. Então é sempre aquela coisa, bicho. O bonobo pega e vale lembrar que não sabem, o brasileiro médio não conhece o significado, né, do fone de ouvido, né? A função do fone de ouvido na sociedade.
Então eles pegam, colocam a porra da Rio autona e é sempre alguma merda, né? Não sei se eu falei isso no vídeo anterior, talvez eu esteja com Alzheimer, mas é sempre aquelas mesmas merda de vídeo nojento, de humorzinho de casal, né? É, aquelas risadas nojentas do fundo, que eu acho que eu já falei sobre. Aquelas risadas de. Cara, como é que alguém consegue rir assim, bicho? Pra mim é só quem tá morrendo de câncer ou tá com algum problema com um enfisema pulmonar. Consegue reproduzir esse som de uma forma tão natural assim. Até doeu aqui, bicho, a minha garganta, fazendo essa porra. E tem esses vídeos nojentos, né, que o brasileiro médio adora ficar assistindo. Lá no meu trabalho, por exemplo, é toda hora macaco com essas merdas de vídeo aí lá no intervalo, né? Porra, eu quero descansar numa área que tem banco, aquele bancozinho, né, pra sentar, que é pouquíssimos lugares tem isso na empresa. Na verdade, é só um lugar que tem. De resto, tu tem que ficar sentado nos cantos e em cima de alguma porcaria. Então a galera se reúne lá nesse banco e tu quer ter um pouquinho de paz, né? Tu acabou de comer, é após o jantar, né? A janta é o caralho, né? Eu não falo janta. Coisa de macaco isso. Após a janta. Então é após o jantar, a galera fica reunida lá, conversando, confraternizando, né? E, e sempre tem algum bonobo que fica assistindo essas porcarias aí. Às vezes o cara tá até um pouco longe, tem uns outros bancos um pouco mais longe, mas dá pra ouvir lá de longe a porcaria do vídeo. Então, porra, eu sempre me isolo, né? Faço questão de ir pra outro lugar mesmo, foda-se. Vou pra algum canto escuro e tal, pra ninguém me ver, ninguém me encher o saco conversando nem nada. Fico bem longe até passar o tempo do intervalo, né? Que não é muita coisa, é meia hora só. Mas também eu trabalho pouco, né? Eu entro às 11h30 e saio às 5 da manhã. É, mas enfim. É uma gente sem noção, bicho. Eles não. Eles estão pouco se fudendo, se estão incomodando. Mesma, mesma coisa com vizinhos. Eu até falei um pouco disso no meu vídeo anterior, sobre os cortiços, né, que eu morei. Que essa gente tá cagando e andando se estão te incomodando. Vizinho vai, o cara tá do teu lado. Sabe como é? Quem mora em kitnet, quem tem experiência morando em cortiços, esses cortiços nojentos aí, kitnet, sabe que geralmente é parede fina, não isola merda nenhuma de som, não abafa nada. É, casas mal projetadas no Brasil, né? Inclusive, um dos tópicos é esse que o cara aí fala, o americano. Então, umas casas de merda, lado a lado, assim, então o vizinho macaco não vai contar a conversa, não vai contar duas vezes, não vai pensar duas vezes antes de colocar alguma porcaria. Eu nem preciso dizer que é sempre a pior coisa possível, né, que o vagabundo vai ouvir. Sempre aquelas músicas de piseiro, é, o hit do momento, né? Lá em Manaus, no caso, na minha terra, lá era muito forró, era muita porcaria. Tem o sertanejo universitário também, tem o funk, né, que antigamente a gente via como um meme, mas hoje em dia é um gênero musical que tá bem comum entre a chimpanzezada, a bonobada, a tigrada, né? Então é isso, bicho. Vão ficar enchendo o saco. É, não tô nem aí, foda-se. Às vezes eles não estão nem aí em encher o saco da própria família, né? É que o tópico tá falando que eles não ligam pra nada que não tenha a ver com os próprios círculos, né? Mas esse negócio é bem pior. É bem pior do que ele ressaltou aqui, porque às vezes nem tu não tem paz nem na tua própria casa, nem os seus próprios familiares vão ter alguma consideração para contigo. Eu não passei por essa situação, mas eu já cansei de ver relatos de gente que passa, né, por isso. Jovens, principalmente, né? Gente que é mais assim, na sua, que tem uma cultura de mais de silêncio, sabe? Então é foda, é viver nesse país é um inferno, bicho. É um inferno em qualquer lugar. É a sociedade, é a cultura brasileira, como eu sempre digo. O problema é a cultura. O pessoal fica querendo terceirizar, né? A macacada também não faz nem ideia, nem a mais vaga ideia sobre isso. Fico querendo terceirizar a culpa desse país ser uma merda, quando, na verdade,
é cultural, então isso tem a ver com as mais baixas camadas da sociedade até as mais altas, né? Tanto que os poderosos, eles saem do nosso povo. Político, esse negócio todo aí, né? Ficam com essas falácias, essas idiotices aí. Tu vai ver todo brasileiro comentando, por exemplo, uma notícia do Facebook. Vai cair um meteoro aí, vai cair um meteoro e tal. Aí sempre vai ter boçal lá, vai ter algum animal falando, ah, tem que cair lá em Brasília. Aí eu penso, porra, caralho, sério que tu quer que um meteoro caia em Brasília? Isso é partindo da ideia de que lá é o Congresso, né? Tá os políticos e tal. Então vai matar os políticos. Aquela mentalidade, né? Então, porra, eu fico pensando, sério, tu é macaco a ponto de querer que caia um meteoro lá, mate, sei lá, milhões de pessoas, não sei quanta gente tem. Quanto é o índice demográfico, né, da região de Brasília, mas, porra, o macaco tá propondo, tá sugerindo que caia lá um meteoro, destrua tudo, mate gente pra caralho, gente inocente, só pra matar, sei lá, menos de. Não sei quantas pessoas tem no Congresso. Uns 1.000, sei lá. Então o cara quer um banho de sangue, né? Tipo, daí tu já tira a mentalidade de tacanha nojenta de brasileiro, né? Mentalidade idiota mesmo. Então, essas declarações aí do nosso próprio povo, tu vê que eles praticamente terceirizam toda a culpa do porquê esse país é uma merda, terceirizam na classe política. Que na verdade não deixa de ser verdade, mas também não é um todo. Como é que eu posso dizer? Ou na verdade a própria cultura, o nosso próprio povo é assim. A própria cultura é uma merda. É cultura de vigarista, de gente inconveniente, de leva vantagem, de só coisa errada, bicho. É promiscuidade. Então não adianta, tu pode pegar e jogar o tal meteoro lá em Brasília, destruir Brasília inteira logo, já que falam, né? E vão construir um novo centro político lá, de comando, de, sei lá, cúpula política. Então vai voltar a ser a mesma merda. Pode entrar um maluco lá, matar todos lá, que vão entrar semelhantes ou até piores políticos. Então é um papo assim de boçal mesmo, de chimpanzé de QI de temperatura ambiente. Então o brasileiro tá totalmente alheio à própria cultura. Tanto que eu mesmo, que sempre fui um cara perceptivo, sempre fui introspectivo, sempre refleti. Para mim, ler esse artigo sobre todos esses podres aí do povo brasileiro, até para mim foi um choque, porque é coisas que eu já sabia, só que tava estão tão internalizadas na nossa cultura que eu já nem pensava mais sobre, né? Meio que eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu já tô tão imerso nessa cultura que mesmo eu não consegui perceber. Como isso aí, né, do brasileiro não ligar. É, meio, é não ligar pros outros ao seu redor. É meio algo que eu já percebia, só que eu não sabia colocar em palavras, né? Isso aí praticamente sintetizou tudo que eu já achava. Me deu aquela epifania, sabe? Oh, caralho, bicho, olha que foi só uma, foi a primeira que eu li. E em breve eu vou relatar as outras aí, pra vocês terem uma ideia, né, do quão terrível é a nossa realidade. Então esse vídeo aqui vai ficar mais curto do que o normal, né? 14 minutinhos aqui. E eu vou logo postar, então eu vou ficando por aqui, até a próxima.